Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Vamos já tomando assim uma aguinha para darmos continuidade nesta nossa aula, né? De transição planetária para os nossos dias, né? Que é aquilo que Jesus falou, né? Vamos para outra margem e para o nosso raciocínio de sairmos deste evangelho boas novas, corriqueiros, né, daquele que foi de Jesus de Nazaré para a sua igreja, mas pularmos para o raciocínio, pela lucidez, que hoje o nosso evangelho não é para a igreja, mas é um evangelho eterno, que é o que? De uma nação, né? De uma nação que somos nós, uma nação que apenas tem um mestre, né? 1 Coríntios 3, versículo 11, né? Que o alicerce é Cristo. E então nós estamos nesta nação que há um só Deus, né? Uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Então vem comigo. O mundo gira, continua girando. Nós medita. Nós prosseguimos para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, e por isso nós medita, nós explica. Como explicamos, né? Como está escrito em Filipenses 3, versículo 12, não que eu já tenha, né, recebido ou alcançado, obtido o aperfeiçoamento, né, desse conhecimento, desse novo e vivo caminho, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos. Quanto a mim, como disse Paulo, né, nós falamos também, né? Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, não somos perfeitos, não estamos alcançando assim a sabedoria, né, máxima, não, mas nós não alcançamos, mas uma coisa nós fazemos, nós esquecendo-se daquelas coisas que para trás ficam e avançando para o quê? Que adiante de nós está, né? E o que adiante de nós está? O conhecimento, né? Nós podemos o que? Prosseguir e buscar conhecimento, meditar no conhecimento e o que? Repartir, compartilhar, não é verdade? E não somente explicar naquilo que nós temos alcançado, mas nós podemos compartilhar, né? Assim como eu compartilho, né? Não fala o verbo, eu compartilho, você compartilha, né? Vós compartilhamos, tu compartilha, porque se nós estamos assim numa só visão, né? Desta aliança eterna da graça, não é verdade? Então nós podemos estar o que? Edificando sim uns aos outros, né? Versículo 14 de Filipenses 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Vocação o quê? De homens, vocação daquilo que nós temos aprendido aqui, humano com humano, não. Mas a vocação que de Deus em Cristo Jesus, verdade? 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, né? E se porventura pensas de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então não ficamos julgando ninguém por aparência, ninguém pela sua sabedoria, entre aspas, né? Ninguém pela carne, mas nós vamos estar o quê? Uns olhando para o outro, como diz no versículo 16, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então vamos sim prosseguir para o alvo, deixar para trás, né, aquilo que aprendemos com o vovô, com vovó ou com algum mestre terreno. Mas vamos prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Vamos aprender com o Espírito Santo. Amém? E para darmos continuidade, então, nessa transição, né, que é o que? Uma renovação, né? É um culto racional de verdade, porque falamos, mas às vezes não atuamos no culto racional. Então, vamos firmar em Filipenses 4, que diz assim, ó, portanto, meus irmãos amados, né, e muito saudosos, né, muito agraciados, não é verdade? Minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes o quê?
né? Nesse Mestre, no Senhor, em Yahweh. Então vamos permanecer firme, né? Nas coisas divinas, que a nossa cobertura, o nosso altar é divino. Então vamos assim, permanecer, né? Deixar negócio de contenda, né? Divisão, deixar soberba, né? E vamos ser humildes de verdade. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? E orar e se converter dos caminhos que é apenas denorex, né? Então eu vou olhar, vou me inclinar e sararei a sua terra, né? Sararei a sua carne, vou assim progredir, fluir nele, né? Eu vou estar nele, ele em mim, e juntos vamos ser mais fortes. Então vamos começar a aula de hoje, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nesta aula dessa transição da nossa mente, da nossa lucidez, vamos começar falando por alguns capítulos, textos, né? Então, hoje, agora, nesse momento, vamos falar de Apocalipse 21, do 1 ao 6. Então, vamos entender, vamos começar a abrir a mente, que Apocalipse 21 aqui está nos exatamente o que nós estamos tratando, deste reino que está do outro lado da margem, né? Que é a aliança eterna do qual nós estamos, que não é mais a igreja, porque a igreja, ela esperava o quê? Um noivo, não é verdade? Mas nós somos a nação, e a nação já é o quê? Casada, né? Ele está em nós, nós estamos nele, não é verdade? E ele está no Criador, não é verdade? Não é assim que está no livro de João? Então, esta aliança é o quê? É eterna, é um casamento eterno. Nós não somos mais noivos, a nação de Deus, né? Presta atenção, hein? A nação é o quê? A esposa. Então, nós não estamos na condição de noiva, né? Ainda vemos aí muitos teatros, né? Falando sobre a noiva de Cristo, que estão esperando, né? Não, nós somos a nação já lavada, remida, né? Aquela consagrada, aquela que não tem o quê? Não tem mancha, porque não está mais, né? Por lei, por sacrifício, por outros dogmas, mas ela está o quê? Seguindo ao seu esposo, não é verdade? Então vamos começar a entender. Então, palavra para a nação, entender, a nação. Qual é a nação? A nação só tem um mestre, né? Um só Senhor, né? Só tem um espírito, uma visão, uma só fé, um só batismo, né? Então, é nele que agora vós estáis. Então, preste atenção. Em Apocalipse 21. Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu havia desaparecido e o mar já não existia mais. Então, vamos prestar atenção, lembrar, né? Que há linguagem de figuras, metáfora, para que, né, parábola, símbolos, para que nós venhamos a entender. E o Apocalipse, então, é realmente um código, né, para nós entendermos que aqui está para as duas Jerusalém. Aqui há o quê? Há uma advertência, né, um oi, alô, entendeu? Para ali quando o João estava na ilha de Pátimo, então ali foi o quê? Ele foi o quê? Em espírito. Vocês leem ali no capítulo 1, que ele foi em espírito, ele não foi, ninguém falou com ele na carne, ele foi arrebatado em espírito, e assim como Paulo, né, que trouxe a doutrina para poder declarar a mente daquele povo naquela época, então assim também veio o João em espírito ali, quando ele estava ali preso na ilha de Pátimo. Então veio tudo aquilo que era para ele falar, né? Para o quê? Para a noiva e para a esposa, né? Porque João foi o único que ficou assim para ser o testemunho,
né, testemunho do Jesus físico e do Jesus espiritual. Verdade? Vocês leiam, depois nós vamos ler aqui no João 21, ali estava, né, falando que só João viu. E nós lembramos que tem até passagens de louvores que fala sobre isso, né? E a gente tem sempre que lembrar o verbo, eu lembro isso. Temos que, né, os louvores mesmo já fala assim, ó, João viu, né? Então João viu, né? João não vai ver, João viu. Então nenhum dos apóstolos, né, nem Paulo, né, viu, só o João viu. Então ali ele foi levantado na ilha de Patmos ali em espírito e foi lhe dado o quê? As coisas para as advertências, as coisas para a igreja, que foram as 7 igrejas da Ásia, né? Não é verdade? Então, para a igreja, e tem a parte da igreja espiritual, que é o quê? A igreja espiritual é a nação, porque nós sabemos que a igreja física, ela não é o quê? Uma nação, porque é dividida, né? É dividida. Então, ela é dividida, cada um no seu quê? Estatuto. Se eu estiver mentindo, né? Irmãos, me perdoam, mas até onde eu conheço, a igreja física, a igreja, que eu digo, né, tijolo, né, a igreja religiosa, né? Porque nós falamos, a igreja somos nós, mas se a igreja somos nós, então nós somos o quê? Uma igreja como nação, né? Mas não como assim, cada um ter a sua, porque Jesus veio pregar unidade, ele não veio pregar divisão, certo? Então nós temos que entender, né, com calma, eu falo com calma para que os irmãos venham entender. Então ali Apocalipse ali, né, João trouxe, ele foi lhe dado a revelação, né, para a igreja física, que é aquelas 7 da Ásia, e a igreja o que? Espiritual, que é a nação de Deus, né? Do verdadeiro fruto. Então, a igreja do qual estava esperando o noivo, né? Então, ali foi lhe dada aquela revelação para a igreja que esperava o noivo, e a revelação o que? Para a esposa, que é a nação. A nação é unida, né? Numa só visão, num só caminho. E exatamente nesse novo mundo. Quando aqui fala neste novo céu e nova terra, está falando de ministério, né? Porque lá no velho, o ministério que era da lei, o ministério da condenação, o ministério da carne, né? Ministério da circuncisão, ministério que de religião, né? Mas nós não estamos mais em religião, a nação não está mais em religião. Aquele que, né, que põe a religião, né, de frente, está como os fariseus faziam com Jesus, né? Então falava para eles, o que eles falavam para Jesus? Os discípulos de João faz isso, mas o seu por que não faz? O meu jejua, mas por que o seu não jejua? Então vai questionando o próprio Jesus. E acabamos sem entender a visão do qual Jesus, né, que estava trazendo, que era aquele reino, né? O próximo reino que ele estava ali estabelecendo, mostrando ali, edificando ali. Para eles não entenderam e chamaram o próprio Jesus do que? De Boizebu. Boizebu era o quê? Era um deus das moscas, né? É um deus que eles zelavam, né? Que era, parece, metade mosca, metade isso, não importa isso. O que importa é que nós não precisamos ficar tristes quando não quiserem nos ouvir e até nos taxarem de demoniados, porque fizeram isso com Jesus. Mas nós temos que entender que nós temos que prosseguir com esse novo ministério, novo céu, essa nova terra, né? Mostrando essa transição planetária da lucidez nas mentes, né? Porque aquele que faz, né? Aquele que é o condutor, que nos conduz em triunfo, né? Aquele criador, aquele que é o dono, né,
do nosso ser, do nosso mover, aquele que é o nosso altar de verdade, né? Não estou falando de púlpito, né? Mas estou falando do verdadeiro altar, que é Ele em nós, que nós somos o templo, né? Nós somos o templo. Então, nós temos que entender, para estarmos compartilhando a verdade, né? Jesus, ele teve, assim, um cuidado ali no livro de João, né? Que falando sobre em verdade, né? João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, né? Que há muitas videiras que não são verdadeiras, né? Lá no livro de Mateus, ele falou muito dos falsos profetas, teve uma passagem lá que ele até disse, quando vocês veem dizer assim, o Jesus ali, vocês não acreditam, entendeu? O Jesus não acredita, entende? Porque hoje em dia, este amor fingido, né? Porque o verdadeiro amor, né? Quem foi Deus, porque Jesus, ele nos amou primeiro, né? Ele veio, morreu, se deu por nós, não é verdade? Então, este amor fingido se põe no lugar de Deus como se fosse Deus. Me parece que está em 2 Tessalonicenses, né? No capítulo 2, ali, né? Do 1 até o 4, por ali está dizendo isso. Né? Se põe como se fosse Deus, então quer interceder, quer ser o nosso altar, quer interceder por nós, quer ser o mediador, e a gente acaba não vigiando, né? Porque está escrito que Cristo foi o único mediador, o único mediador. Então nós lemos, mas nós falamos, oramos, mas a gente não pratica o que nós lemos. Nós temos que entender que o único mediador foi Cristo. Então nós temos que entender que temos que prosseguir, deixar as coisas que para trás nós aprendemos com fulano, com ciclano, e prosseguir na soberania, vocação, o quê? Na vocação em Cristo. Este é o nosso alicerce, né? É o nosso fundamento. Paulo, ele edificou o alicerce, mas nós temos que construir em cima desse alicerce, que é Cristo. Não é verdade? 1 Coríntios 3,11, o alicerce é Cristo. Não é verdade? Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Então nós temos que entender. Vamos prosseguir aqui em Apocalipse 21, né? Vamos começar do 1. Então viu uma nova terra, né? Já expliquei que estamos falando o quê? De ministério. Não é verdade? Então aqui vem uma nova, porque é um ministério eterno. Aquele ministério antigo do homem foi o que é apenas um período que é um período que é sombra, né? Mostrava, apontava para o eterno, mas nós como nação já estamos no eterno. Então viu uma nova terra e um novo céu, porque, né, um novo entendimento, né? Porque a primeira terra e o primeiro céu havia desapareceu. O homem que fica catucando, trazendo a lei, trazendo as coisas dogmas, os rituais, as tradições, as coisas de Israel, as coisas da Jerusalém física, né? Fica trazendo para os dias de hoje, né? É o homem que fica, né? Porque eles não se afirmam, né? Na graça de Deus. Então, para ser Senhor, eles buscam, então, uma palavra que é anticristo, né? Porque quando se fala, eu repito, já falei em outro vídeo, quando se fala em Deuteronômio, quando se prega boas novas, porque se é boas novas, nós temos que pregar boas novas, mas quando se prega boas novas no livro de Malaquias, no livro de Deuteronômio, no livro de fulano, em histórias, né? Então, quando se prega como doutrina, quando se está se pregando, mas fala abertamente, gente, que isso é uma história de antes do Messias, né? Que nos interessa é o depois né, da cruz. Jesus também, a história do Jesus biológico ali, também é uma história, não é verdade? Então nós temos que entender e passar uns para os outros a verdade, em verdade, né? Muito bem, presta atenção, hein? Aí ele diz assim no versículo 2: Eu, João, vi a cidade santa.
Lembra-se que lá no capítulo 1 está falando que ele está o quê? Em espírito. Né? Coisa que se fala em espírito, que a gente sai do corpo, as pessoas, que é isso? Que assunto é esse? Porque ninguém quer saber, entendeu? Ninguém quer saber de se aprofundar, entendeu? Nessa visão da aliança eterna, nesta visão que Jesus disse, ó, ele veio, proclamou e depois disse assim, ó, tragada foi a morte pela vitória, entendeu? Eles não morrem mais. Então, presta atenção. 2, né? Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém. Por que nova? Né? Porque a Jerusalém física, Jesus, ele proclamou lá, ele pregou lá em Mateus 24, leia Mateus 24 todo, leia lá no versículo 34 ali, que está falando que naquela geração iria ser destruída. Então a nova Jerusalém, a Jerusalém antiga, né, da casa do tesouro, daquele de que era os chefes, né, ali, os lideranças ali, era da tribo de Levi, né, do qual o homem mistura tudo, faz uma confusão danada, entendeu? E continua pelo sistema lá de Levi, né? Deixa pra lá, esse é outro vídeo. Mas, entendeu? Nós temos que entender, até tá lá no Hebreus 7, a partir do versículo 12, vocês vão ler ali, ver ali, que ele está falando sobre isso, né? Que o Jesus, ele nem, para isso ele não veio, ele poderia vir pela tribo de Levi, mas ele não veio, ele veio pela tribo de Judá. Aí está escrito ali que necessariamente se mudou o sacerdócio, muda a lei, muda tudo, mas o homem é teimoso, não quer mudar nada, né? Porque exatamente, porque se mudar para Cristo, ele não é Senhor, né? Ele não é líder, não tem liderança, porque foi só em Jesus que teve o quê? Aquele liderança o quê? De dons, né? Como está escrito lá em Hebreus 1, versículo 1, né? No passado, né? No passado, Deus falou através dos profetas, né? E este dom de profeta está lá em Efésios 4:11. Então não é só do profeta, mas tem variedades de dons, né? Variedades de dons. Mas veja só, aqueles dons foi para a igreja. Preste atenção, hein? Preste bem atenção no que eu estou dizendo, hein? Então, assim como o profeta, vocês pegam ali todos os outros dons que estão ali. Então, ali o dom de profeta está escrito em Hebreus 1:1. Foi antes de Jesus Cristo, né? Foi dado ali aqueles dons ali para, né? Aí Jesus veio, aí o Deus falou através do quê? De Jesus, né? E quem que nos conduz em triunfo? Jesus, não é os profetas. Aí Mateus 11:13 diz o quê? Que os profetas só profetizou até João, né? Nós sabemos. Então, a gente lê, mas a gente ignora essa situação, não é verdade? Continua assim. Então, esses dons realmente para a igreja física. Então, hoje tem igreja física? Tem. Então, usam os dons, né? Em igreja física, tudo bem. Mas só o que tem que lembrar é que a igreja está esperando um noivo. E tem até aquelas passagens das virgens, né? Tem várias passagens, que não é o caso agora aqui, apenas eu quero que vocês raciocinem o que eu estou dizendo. Mas nós não estamos mais na situação de igreja, né? Nós estamos na situação de nação. Isso foi a transição. Isso começou desde muito tempo, né? Isso começou assim um caminhar, Deus do próprio imperador Constantino, porque foi preciso ele fazer uma reforma naquilo que se fazia, veio dos apóstolos, né, que pregavam, né, ali como eles foram morrendo, né, e não teve mais e tudo, aí se criou, né, isso é outra aula, que veio os bispos e tudo e tal, começou ali. Aí, né, então começou a cruzada, né, vocês estudem se quiser lá o que é cruzada.
começou aquela confusão toda, mas aí em Constantino mesmo, ele estabeleceu aquela falsa paz, e aí para poder o quê? Arribar o templo, que foi destruído por Jesus, né? A profecia de Jesus por água abaixo. Por quê? Porque ele se fez Senhor, né? Edificando o templo, né? Dando a falsa paz, mandando adorar no templo. Mudou-se, né, do sétimo dia, que foi abençoado, né, santificado, que está lá no livro de Deuteronômio e Gênesis, e então ele estabeleceu o primeiro dia, porque o primeiro dia, né, eles já adoravam ali o Deus Solano, né, então eles uniu o útil ao agradável, então para todos ali ficarem ali trabalhando para eles, né, na venda das coisas deles, na venda dos santinhos e tudo mais, né? E deu ali o primeiro dia, que se virou domingo por causa do imperador Domiciliano, né? Então ali criou o quê? A regra, né? Domingo é dia do Senhor, e até eles arrastam isso até hoje, né? Domingo é dia do Senhor, mas que Senhor, se perguntam? Não, né? Quem estabeleceu? Eles não se voltam para entender que quem estabeleceu que domingo é dia do Senhor foi Constantino, né? Ele decretou exatamente em 7, né, até onde eu alcancei, em 7 de março do ano 321. Vai entendendo, hein? É fácil. Mas nós, nesse raciocínio, entendemos que, assim como Constantino, né, estabeleceu no ano 321 o dia do Senhor, ali, né, muitas coisas aconteceram, né? Os imperadores, sabemos que foram muito perseguidos, né? O povo do caminho, né? Que era o povo do caminho. Então ali Deus começou a ser chamado de cristão, né? Cristão, porque Constantino ali, ele se envolveu ali muito bem, mas isso é outra aula. Mas lá na frente, o que eu quero ir, lá na frente, né? Em 1517, me parece. Então, Martinho Lutero, que fazia parte de um sistema de indulgências, que sacrificava ali o povo, muito o povo, né? Então, ele se revoltou, né? Ele não queria criar um novo caminho, mas ele se revoltou e apenas, né, pôr às claras muitas coisas que eram feitas de maneira assim horrorosas contra o povo, né, do caminho. Então ali foram 95 teses tiradas, mas ainda continuou o caminho. E para ser assim clara e rápida, o nosso caminho, que diz que é aqueles que no caso não professa mais aquela religiosidade, mas assim, os protestantes, né, se protestou por algumas coisas, mas por outras coisas continuou fazendo as mesmas coisas, apenas mudou o que? A roupagem, né? A roupagem. Então tudo que se fazia lá, né, nos povos de Roma, se faz, os protestantes faz tudo igualzinho, apenas mudou o modo e a direção, né? Então assim mudou a roupagem. Muito bem, mas acontece que vindo a luz, né, foi prosseguindo, porque Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Então não estamos órfãos, não estamos sozinhos. Então, e ele disse que nós seríamos o quê? Luz no mundo. Então chegou a hora, a transição planetária é essa, que a nação que é esposa, não é mais noiva, né? Que a noiva ficou o tempo todo fazendo o quê? Esperando o noivo. Aí, né, umas ficou se preparando demais, outras não se preparou nada, uma maioria adormecida, né? E aí falando, desperta tu que dorme, sem nada de despertar, indo por caminhos que, entendeu? Que não leva a nada, entendeu? De anorex, porque há caminhos que parece ser o do noivo, né? Mas o caminho era a morte, né? Noiva que não vigiou, que o noivo falou que tragada foi a morte pela vitória, não se atentou que ela estava, entendeu?
Então, noiva, que noiva e noivas e mais noivas, né? Se criou, cada uma se preparando da sua forma, do seu jeito, né? E se dividindo, um montão de noiva, mas sem esquecer, entendeu? Sem se atentar que ele viria buscar a noiva, né? Então, todas desgovernadas, sem saber, será que sou eu a noiva? Será que sou eu a noiva? Será que sou eu a noiva? Né? Que é assim a religiosidade dividida, né? O povo também dividido. Será que é Israel? Será que sou eu a noiva? Aí o brasileiro, será que sou eu a noiva? O grego, será que sou eu a noiva? Entende? Né? Porque a noiva certamente se casou, né? E tem muitas noivas ainda aí, tontas, esperando. O noivo já veio faz tempo, já se casou faz tempo. Entende? A noiva verdadeira já está com a aliança eterna nos dedos. Presta atenção, hein? Então, 3. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo, atenção, a morada de Deus agora está entre os homens e ele morará com eles e eles serão o seu povo, sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Estou lendo Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. Prestou bem atenção? Olha bem o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 4. Preste atenção. Se vocês prestarem bem atenção, Apocalipse 21, 4, vocês vão entender essa transição da noiva para a esposa, né? A esposa já está de aliança no dedo. Preste atenção. Olha bem. Ele enxugará todas as lágrimas, né? Lembra-se que estava falando com João, né? Que foi o único que viu essa transição, né? Então, estava falando com João em espírito, não é verdade? Lá em espírito. Ele saiu do corpo, né? E estava tendo aquela visão. Então, preste atenção. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles e não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Então, quem está nesta nação do reino eterno? Eterno, o que é eterno, né, gente? Então, esse não morre. Está falando que eu nem você, a gente não morre mais. Lembra, Jesus falou, tragada foi a morte, gente, então não morre. Não estou falando de carne, gente. Não estou falando de carne, né? E todos sabem disso, porque fala que, que sei quem vai encontrar com fulano, com ciclano no céu. Não vai encontrar em céu nenhum, né? Vai encontrar em céu nenhum. João 3,13 diz que lá do céu só vai quem veio de lá, que foi Jesus. Ninguém vai para esse céu, esse sétimo céu aí, entendeu? João 14 diz assim, eu vou lhes preparar lugar, entendeu? Não é bairro que ele foi preparar lugar, entendeu? A galáxia é grande, é na casa do meu pai muitas moradas. Então nós somos de lá e para lá voltaremos, cada um para o seu estado, entende? Então aqui é Adão, né? Por aquele antigo Adão, né? Quem era a velha criatura, né? Adquiriu a morte. Mas é morte espiritual que está se falando, não é morte física, entendeu? Então, agora em Cristo foi todos vivificados, entendeu? Não estou falando de carne, menino, presta atenção, entendeu? Vocês misturam tudo na cabeça, hein? 5. E aquele que estava sentado no trono disse, veja, eu estou fazendo novas
todas as coisas, novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Novas todas as coisas. Entendeu? Por que você não escuta isso, gente? Por que Apocalipse 21, 5? Por quê? E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. Por que vocês querem andar só em coisas velhas? Entendeu? Porque vocês estão botando o vinho novo em odre velho, entendeu? Para tu ficar ruim, menina. O vinho novo tem que ficar em vasilhame novo. Não? Presta atenção, hein? Vou ler de novo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse: ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. 6. E continuou: está terminado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Então, põe isso na sua cabeça. Você não precisa se sacrificar, né? Fazer isso, fazer aquilo, para ir passar 40 dias de jejum, passar 40 dias indo aqui e ali, vai sei o que, busca a presença ali, busca a presença. Ele habita, ele faz morada em nós, na sua esposa. Nós não somos mais noiva, somos esposa. Ele habita, ele faz morada. Faz morada. É o Salmo 91. Ele faz morada. Então você não manda, vai, visita fulano, visita ciclano, Senhor, sai da presença, não está na presença, vai buscar a presença não sei aonde, entra na presença, sai da presença. Poxa, sai dessas trevas aí, né? Tá na hora, né? De parar de tomar esse leite, hein? Comer comida sólida, hein? Presta atenção, hein? Estamos falando aqui de ministério. Você lê de Apocalipse 21, do 1 ao 6 ali, estamos falando do novo ministério. Ministério que não é para nenhuma noiva que está esperando. A noiva fica esperando o noivo, né? Mas a verdadeira noiva já casou, e a esposa. Por quê? Porque está com a aliança eterna, né? Daquele que é o mesmo, né? Do princípio ao fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, né? Então é isso. Então, no 1, vamos ler que ele disse que eu então vi uma nova terra, né? Um novo ministério, e, né? Que é este da graça, da aliança eterna. Então, está na hora de eu e você passar para outra margem. Não porque alcançamos essa sabedoria, não, mas a gente prossegue, né? A gente deixa as coisas para trás, fica e avança para a soberana vocação em Cristo. Então, é aquilo que está escrito no versículo 5, vou repetir. E aquele que estava sentado no trono, né? A visão é de João, né? Disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. Não, naquele tempo, a visão, ele estou fazendo novas as coisas. Então, hoje, agora, nesse momento, né? Tá pronto, né? Já fez, né? A gente já está nessa nova terra, novo ministério eterno, né? Então ele disse, e continuou no 6, está terminado. E ele mandou escrever. Então é isso que nós estamos fazendo hoje, agora aqui, escrevendo na mente, entendeu? Uns dos outros, porque é assim que ele disse, né? Lá no livro de Hebreus, que esta nova turma aí, eu vou escrever na mente, porque nas tábuas da lei, eles deu ruim, né? Entenderam nada. Entende? Então, vou ser direto, vou ser o único mediador. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Vamos lá? Vamos combinar? O mundo gira, hein? O mundo gira, nós medita, nós explica.
Então, irmãzinha, você falou que, né, que Apocalipse é para Nova Jerusalém, que é espiritual, mas você também falou que é para Jerusalém física, né, que, do qual Jesus pregou em Mateus 24. Entendeu? João foi ali, né, em espírito e recebeu a incumbência para as duas, né, para a igreja, a noiva, né, e também para a espiritual. A espiritual nós lemos lá, em Apocalipse 21, do 1 ao 6, a espiritual, a Nova Jerusalém. Mas a velha Jerusalém, foi o recado que foi estar aqui, ó, no capítulo 1 mesmo, a partir aqui, ó, do versículo, vamos ler aqui a partir do versículo 6. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus e seu Pai. A ele seja dada a glória eterna, ele reina para sempre, amém. Né? Qual foi aqueles primeiros sacerdotes? Levítico, né? Presta atenção agora que está falando para eles. 7. Vejam, ele vem chegando, aí está falando que, né? Aquele Jesus da noiva, né? Que a noiva está esperando, né? Aí está a visão aqui dessa Jerusalém física, da noiva que esperando o noivo, ó. Apocalipse 1, 7. Vejam, ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá. Nuvens significa juízo. Fogo também, juízo. Vejam, ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá. Então está falando, veja bem, aqui daquela Jerusalém que está em Mateus 24, versículo 34. Daquela geração, a Jerusalém física. Todo olho verá. Né? Que é para ali acontecer o que? O dia do Senhor. Tá lá, né? A promessa está lá em Isaías 61, do versículo 2, né? Ali, o Jesus vinha para, né, libertar os cativos, e ali no 2 está escrito que ele vinha também para o dia da vingança do Senhor. Então, ele, em Mateus 24, Jesus, ele proclamou a profecia, e aqui está escrita a conclusão, porque João, em espírito, recebeu a revelação para as duas Jerusalém, para a espiritual e para a física. Então está aqui, presta atenção. Vejam, ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá. Presta atenção, incluindo aqueles que o transpassaram. Quem transpassou Jesus de Nazaré? Entendeu? Então aqui está falando da destruição para a Jerusalém física. Né? Aquela revelação para João, aqui é para física, entendeu? Presta atenção, a 21, lá no capítulo 21 é para a espiritual, Jerusalém espiritual. Aqui no capítulo 1 é para aqui no 14 me parece também, mas vamos ler aqui, presta atenção, é fácil. Vejam, ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram. Você transpassou Jesus de Nazaré? Histórico. Presta atenção, hein? Então, e todas as nações. Então, aqueles olhos ali que ia ver. Não futuriza, porque está falando da física, daquela que existia ali. Da casa do tesouro que existia, que foi derrubado. O homem que arribou de novo. Então, 7. Vejam, ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra, daquele tempo, gente, se lamentarão de tristeza por causa dele. Certamente assim será. Amém. Então, isso aconteceu no ano 70 DC, depois de Cristo. Tá? Presta atenção, né? Incluindo aqueles que o transpassaram. Então, que eles estavam lá. Entendeu? Estavam lá. Então, presta atenção, 8. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, diz Deus, que é o Senhor e o Todo-Poderoso, o que é e o que era e o que virá outra vez. Aqui sim, entendeu? O que virá outra vez. Ele está falando aquele que está falando para João, virá outra vez. E veio, e só João viu. No ano 70 DC. Foi o ano do juízo. Qual foi o ano do juízo? O ano que a Jerusalém física, né, a casa do tesouro, ele foi destruída. Quem destruiu? Entrou ali o Império Romano, né?
com o Filho do Homem, que eu já falei, Filho do Homem era uma expressão dos judeus, né? Porque lembramos que lá no livro de Ezequiel também falava, Filho do Homem, põe-te em pé, ali no capítulo 2, e falarei contigo. Então era uma expressão. Então ali, o Filho do Homem, né? É Tito, que era filho de Vespasiano, ali do Império Romano, ali foi que entrou ali, né, ali para poder fazer a derrubada, derrubou tudo, né, para poder concluir aquilo que Jesus pregou em Mateus 24. Lembra lá no início de Mateus 24? Que os discípulos mostrou a construção linda, maravilhosa do templo, e Jesus falou, não vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Entendeu, irmãos? Então preste atenção, tá bom? Então presta atenção. Então é isso. Então eu vou aqui, para nós estarmos terminando, vou voltar aqui ao versículo 4 do capítulo 1, que é a revelação, né? A revelação de Jesus Cristo. Tá? Eu vou pulo para o 4. João, as 7 igrejas. Então essa revelação foi para a igreja, né? Para a igreja física. Mas lá no capítulo 21 é para a esposa, né? Já não é para a esposa. E a esposa é espiritual, né? A igreja é física, é a noiva que espera. Entende? Presta atenção. Então, 4. João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz de Deus, aquele que é, que era e que virá, e dos 7 espíritos, 7 espíritos. Presta atenção, gente. Entendeu? 7 espíritos, ou anjo, que vocês quiserem falar, né? Ele foi Ezequiel, ele foi Miguel, ele foi, me parece, Enoque. Entendeu? Isso é outra aula, hein? Presta atenção, hein? Ó, Hebreus 1, versículo ali, acho que 6, ali por ali, 5, 6, vocês vão lá que vai estar escrito assim, ó, a qual dos anjos eu gerei, né, ou este gerei como filho, aí parece que eu não sei, se eu não me engano, está escrito assim, novamente te introduzi, né, novamente, presta atenção, hein, menino, aí ele foi introduzido como filho, né, uma vez só foi introduzido como filho, se novamente porque, né, são 7 espíritos. Olha, agora eu vou fazer uma lembrança para vocês. Em que nós somos semelhantes, hein? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Somos corpo, alma e espírito, hein? Presta atenção, hein? Então não existe reencarnação, existe ressurreição. Jesus nos mostrou isso, né? E vocês, graça e paz de Deus, aquele que é, que era e que virá, e dos 7 espíritos que se acham diante do trono dele, e de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós eles na época, né? Mas nós estamos tomando para si hoje. Então, ó, que revela toda a verdade, mas ninguém hoje quer negócio de revelar a verdade, quer saber de verdade, entendeu? Todo mundo quer continuar em tradição, ritual, costume, e isso, aquilo, outro, esses cultos assim, corriqueiro, entendeu? Que, do mesmo jeitinho todo dia, entendeu? Da hora. Ninguém aprende nada, ninguém dá um salto para aprender nada, 50 anos, não sabe onde está Gênesis, anotando, não consegue assimilar, né? 5. E de Jesus Cristo, né? Cristo que revela fielmente toda a verdade a nós. Ele foi o primeiro a se levantar da morte. Presta atenção, gente. Vocês leem aí, Apocalipse 1 que eu estou lendo aí. Ele foi o primeiro. Se ele foi o primeiro, então nós também se levantamos da morte. Ele só foi o primeiro. Entendeu? Da morte que ganhou em Adão. Morte espiritual. Então ele é muitíssimo maior, importante do que qualquer rei em toda a terra, presta atenção. Ele o que nos ama sempre, nos libertou dos nossos pecados, né? Lembra de novo, está falando ali daquele povo da lei, não é nós não estamos naquele tempo ali de pecado, de transgressão da lei. Ao derramar o seu sangue, que derramou por nós, já está escrito por nós,
Versículo 5 de Apocalipse 1. Por nós não é nós aqui, eles. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdote de Deus, né? Que foi sacerdote deles, foi o Levi, né? Levítico. Então, presta atenção, o erro é muitas das vezes a gente está lendo, mas lendo não sem entender o tempo, para quem está falando, por que está falando, entende? Nós precisamos entender e saber fazer a exegese, né? Extrair para nós, né? Mas peneirado, saber o que é para nós, o que é doutrina, o que é história, entendeu? É muito importante. Só assim crescemos em graça e conhecimento. Então, no versículo 6, ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, né, o seu Pai. A ele seja dada glória eterna, né? O seu eterna, ele reina o quê? Para sempre, para sempre, para sempre. 7. Vejam, ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram, né? Transpassaram Jesus de Nazaré, lá, sacrificaram, botaram coroa de espinho e tudo mais. E todas as nações da terra se lamentarão de tristezas por causa dele, certamente, assim será o amém, né? Aí no 9, sou eu, João, irmãos de vocês e companheiro no sofrimento por causa do Senhor, quem lhes está escrevendo esta carta. Eu também tenho participado da perseverança que Jesus concede, e nós participaremos do reino que dele. Aí está falando sim, do nosso reino que nós estamos, que é o reino espiritual. Aí ele está falando, ó, eu estava na ilha de Patmos, para onde tinha sido levado por causa da palavra de Deus e por causa do que sabia a respeito de Jesus, né? Então nós também ficamos muitas das vezes isolados, não ilha de Patmos, nós ficamos sim às vezes isolados, ignorados, por causa disso, por causa do nosso conhecimento do Cristo ressurreto, né? Hoje falando. 10, presta atenção, era o dia do Senhor e eu estava adorando. Ele estava falando, era o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, no caso, naquela época, era o sábado, né? Era o dia do Senhor e eu estava adorando e achei-me no Espírito, entendeu? Ele saiu do corpo. Para a gente hoje, somos nação de Deus, é uma coisa natural. Mas para quem vive na carne, para quem ainda vive de dogmas e tradição, de costumes de Jesus de Nazaré, né? Da época dos judeus, hebreus, assim, uma coisa, né, ainda demoníaca, até demoníaca, quando fala em espírito, de sair do corpo, né? Não tem essa visão, não tem essa vivência. Então, 10, era o dia do Senhor e eu estava adorando e achei-me o quê? No Espírito, quando subitamente, ouviu uma forte voz atrás de mim. Ele estava em espírito, uma voz. Era uma voz que soava como um toque de trombeta, dizendo, ponha por escrito tudo o que você vê e mande a sua carta às 7 igrejas, a igreja de Éfeso e de Esmirna e a de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, olha, quando me voltei para ver quem estava falando ali atrás de mim, estavam que 7 castiçais de ouro. Ele viu, né, a visão dele. E entre os castiçais achava-se alguém semelhante a um filho do homem, vestido de um manto comprido que chegava aos seus pés. Se você tiver uma visão hoje assim, né? Se a gente tiver e contar, tá achado como maluco, né? Como doido, demoniado, vestido de um manto comprido que chegava aos seus pés e uma faixa de ouro ao redor do peito, né? Então o cabelo era branco com uma lã ou a neve, os olhos eram labaredas, né, de fogo, os pés brilhavam com bronze polido e a sua voz ressoava como o som de muitas águas, né? Ele estava assim,
como o som de muitas águas. Ele estava assim, tentando fazer as pessoas entenderem como é que foi a visão, né? Como eu tive assim a dádiva de Deus de ter uma visão, né? De um ser muito lindo, né? Foi no ano 2020 que eu dei esse depoimento até no canal do Paulo Marcos Alexandre, né? Ali eu falei de várias coisas, inclusive, né, ser que eu vi muito lindo, assim, que é inexplicável, gente, inexplicável, inexplicável mesmo. A gente nem pode falar, né? Porque as pessoas não entendem, as pessoas acham que a gente quer ser diferente, né? Leva para o outro lado, não querem assim, eu não sei nem dizer, sabe? Não sei nem explicar, assim, eu fico até emocionada assim de falar sobre isso. Por que as pessoas não avançam, né? No conhecimento, por que dá para ter essas, entendeu? Porque estão se voltado para outras coisas, para todas. Então, assim, meu Deus, não dá, coisas que não dá nem para conversar, falar. Infelizmente, né, hoje, né, não era mais para a gente estar tomando leitinho, era para a gente estar nessa comida sólida, poder conversar abertamente e poder viver, nem só até não ler, nem só não falar, mas na prática, gente, na prática, entender, né, que tudo não é essas coisas religiosas, coisa assim, tudo certinho, né, tudo certinho, tudo no horário cronometrado, enfim, fazer o que, né? Então é isso. Então não tem versão que fala, né? Que todas as tribos, né? As tribos, vamos ver. Então vamos prosseguir. Nessa minha versão aqui, essa outra versão, que eu estava lendo a Viva, agora nessa outra versão aqui, diz assim, no Apocalipse 1, que é a revelação para a igreja física, para a igreja noiva. Aquela que estava esperando, né, um noivo que veio no ano 70 desceu. Então, no versículo 5 diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha é João, né? O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O primogênito dos mortos, né, foi o Jesus de Nazaré, né? Ele veio e ele foi o primeiro que vivificou aqueles que estavam mortos, né, em Adão. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Libertou ou não libertou, gente? Pelo amor de Deus. Isaías 61 diz o quê? Que ele viria o quê? Para libertar. Então, aqui a revelação de Apocalipse 1 está falando aqui. Ele está dando a revelação para a igreja física, aqui no capítulo 1. Então, ele diz aqui, que nos libertou. Não somos nós, então tem que ler direitinho, entendeu? Nos libertou. Nós, é o verbo. É aquele povo daquele tempo, né? Os hebreus ali. Nos libertou dos nossos pecados, né? Outros versões falam delitos. Nós não pecamos, pecado é transgressão da lei, nós não vivemos naquele tempo. 6. E nos constituiu reino, né? Reino espiritual, sacerdotes para o seu Deus, porque os sacerdotes eram levíticos, né? Na lei, isso. Então, e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Não é isso? Presta atenção, porque eu quero ler o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, já falamos que é juízo, e todo olho verá, né? Até quantos o transpassaram, falamos, né? Quem transpassou? Aqueles que estavam lá, que judiou de Jesus de Nazaré. Então eles estavam lá, então não futuriza, porque hoje em dia tem alguém que vivo ainda que transpassou Jesus? Não. E todas as tribos da terra, tribos, naquele tempo eram as tribos, né? Nós temos lá as tribos, hoje nós somos nação. Tribos da terra
se lamentarão sobre ele certamente. O amém. O 8, para terminar, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então já falamos sobre isso. Aqui nessa época falou que há de vir, porque ele viria então para cumprir, né, o juízo, né, do qual nós lemos aqui no versículo 7, eis que vem com as nuvens, né? Então, para poder trazer o juízo, para cumprir Isaías 61, versículo 2, né? Que ele veio não só para libertar, mas para o dia da vingança do Senhor. E aconteceu no ano 70 DC. Tá bom? Então, que o filho do homem, Tito, filho de Vespasiano ali, do Império Romano, veio e destruiu o templo do qual Jesus falou em Mateus 24, 1 ao 34. Tá bom? Beleza? Então, vamos, o mundo gira, né? Nós medita e nós explica, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.